Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindas a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. E aí, meus crimezeiros, quem aqui teve a oportunidade de escutar o Expresso com Crime que foi ao ar domingo passado? Esse foi um episódio bônus que eu fiz falando sobre um pedreiro serial killer. E se você não escutou ainda, você deveria. Sabe por quê? Porque, gente, já não basta todo o perrengue que 2015, a louca, que 2020 tá sendo. O Brasil ainda vai lá e me inventa de encontrar um serial killer no meio da pandemia. Gente, sim, um assassino em série, o mais recente do Brasil e talvez o único a ser preso durante uma pandemia na história, né? Mas enfim, sem mais spoilers, quem não viu, vai lá ver. Ver não, né? Escutar. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso me chamou a atenção pelo título que eu li em uma matéria que era Stranger Things Brasil, o caso do menino desaparecido há 35 anos. Eu li isso no Mega Curioso. Aí eu já pirei, né? Porque imagina só se o Will tivesse ficado sumido por 35 anos. Por um lado ia ser bom, porque a gente ia ter 35 anos de temporadas de Stranger Things, né? Mas por outro lado, meu Deus, eu ia ficar morrendo de dó da Joyce, que ela ia ter um ataque cardíaco e ia lá pro mundo invertido com o Will de tão louca que ela ia ficar. Pra quem nunca viu Stranger Things, da Netflix, meus pêsames, você tá boiando nesse papo, mas pra quem já viu, talvez você encontre algumas similaridades com este mistério que eu vou contar aqui hoje. Esse é o caso do desaparecimento do menino escoteiro Marco Aurélio Bezerra Simon. Ele tinha 15 anos de idade quando foi acampar com o seu grupo de escoteiros. Eram 3 amigos e o líder. E eles estavam lá na mata, fazendo o rolê deles, acampando, escalando e tal, quando de repente, puf, o Marco Aurélio sumiu, sem deixar pista nenhuma. A revista Go Outside, em 2007, elegeu esse caso como um dos 10 maiores desaparecimentos do mundo, colocando ele em 3º lugar. Algumas teorias do caso são bem vibe Stranger Things mesmo, né? Falando de planos paralelos. Enfim, não quero dar spoilers. Então vamos começar de cabeça entrando aqui. Começando pelas fontes. Como eu disse, eu vi o Mega Curioso, também Domingo Espetacular. Peguei muita coisa legal da página do Facebook Escoteiro Desaparecido, que a própria família do Marco Aurélio administra. E, gente, eu achei uma mina de ouro num canal chamado Conexão UFO. Eles fizeram lives com as pessoas que participaram desse caso. Com os escoteiros, com o líder, com a família. Então, basicamente, escutei essa história da boca das pessoas que estavam ali, real, oficial, vendo tudo acontecer. Então, vamos lá, vamos logo, começando. Esse é o caso do desaparecimento do Marco Aurélio. Bom, Marco Aurélio tinha um irmão gêmeo chamado Marco Antônio. Os dois nasceram em 16 de janeiro de 1970. Os irmãos gêmeos nasceram prematuros aos 6 meses e meio de gestação, o que era algo muito raro na época. Por isso, logo que eles nasceram, eles já chamaram a atenção e foram caso de estudo na Santa Casa de São Paulo. Ambos os meninos nasceram bem pequenininhos, bem fraquinhos, e os dois tinham estrabismo e sofriam com problemas de visão, mas o de Marco Aurélio era mais acentuado do que o de Marco Antônio. Como uma boa dupla de gêmeos, os irmãos faziam tudo juntos. Estudaram juntos desde o primário até o ginásio, na escola São José da Vila Matilde, e também frequentavam juntos o grupo de escoteiros Oliveto. Quando chegou a hora deles escolherem um curso técnico, aos 15 anos, eles decidiram se separar pela primeira vez. Por quê? Porque o Marco Antônio queria ir para a área de plásticos, estudar isso, e o Marco Aurélio queria eletrônica. E os dois passaram nos cursos que queriam, então cada um foi para o seu caminho. Parece que eles se separaram para sempre, né? Mas não é isso, só eram escolas separadas. O Marco Antônio, ele conta que ele ficou muito apreensivo na época porque ele tinha medo de bullying. Como o Marco Aurélio tinha o estrabismo mais forte, ele tinha medo da criançada zoar ele e tudo mais, ele ficar muito sozinho, né, sem o irmão por perto. Mas, graças a Deus, rolou tudo super bem. O Marco Aurélio foi escolhido como monitor da turma, ele já tinha um novo grupo de amigos, era super querido por todos e estava adorando o curso.
O Marco Antônio fala que essa foi a época mais feliz, assim, da vida deles. Eles estavam super contentes. Tanto que os irmãos combinaram de fazer uma visita um na escola do outro, porque as pessoas ficavam muito curiosas quando eles diziam que eram gêmeos. Então, era aquela coisa super divertida, diferente, né? Já que eles não estavam juntos na sala de aula, rolava essa curiosidade. Então, enfim, tava tudo super legal. Só que, infelizmente, essa visita, essa troca que os irmãos queriam fazer, nunca aconteceu. Aos 15 anos e meio, em junho de 1985, eles saíram do nível de escoteiros mirins e passaram para a tropa sênior. Foi aí que a excursão para o Pico do Marins surgiu. Essa seria a primeira atividade externa sênior em que o Marco Aurélio e o Marco Antônio iriam participar. Mas, quando a data da excursão foi se aproximando, o Marco Antônio ele não pôde ir, pois ele ficou doente e iria fazer uma cirurgia e não tinha como ele ficar fazendo muito esforço físico e longas caminhadas. Por isso também, o senhor Ivo Simon, que também participava ativamente do grupo de escoteiros, o pai dos meninos, ele resolveu ficar em casa também. E, aliás, segundo conta o líder dos escoteiros, o Juan Bernabeu Céspedes, a maioria do grupo, de aproximadamente uns 100 adolescentes que iriam para essa excursão, eles desistiram. Mas sobraram 4 escoteiros da tropa sênior que queriam ir, então o Juan não ia cancelar. Ele falou, mesmo que só for 4, eu vou. E aí ele se comprometeu em ir e rolou a excursão só com 4 meninos. Um desses 4 meninos era o Marco Aurélio. Bom, o líder dos escoteiros, o Juan, ele era muito amigo da família Simon e muito próximo do pai dos meninos, o senhor Ivo. Por isso, um dia antes da excursão, o Juan dormiu na casa dos Simons. Na manhã seguinte, no dia 7 de junho de 1985, o senhor Ivo Simon levou o Juan e o Marco Aurélio até o metrô, onde eles iriam se encontrar com o restante do grupo. Lá, eles se encontraram com os 3 outros escoteiros que iriam para a excursão ao Pico do Marins. Foram eles o Ricardo Salvione, o Osvaldo Lobeiro Machado e o Ramatiz Ron. Os meninos tinham aí por volta dos seus 15, 14 anos, tá? Foi nessa manhã, no metrô, que o senhor Ivo e Marco Antônio se despediram de Marco Aurélio. O menino estava muito feliz, ele estava radiante, porque era a primeira vez que ele iria para uma atividade de escoteiro sem nenhum outro membro da família dele. E foi com essa felicidade e sorriso no rosto que ele disse adeus ao seu pai e ao seu irmão, sem saber que essa seria a última vez. Os escoteiros do grupo 240, como eram chamados, chegaram na região do piquete, onde iriam acampar naquela mesma tarde do dia 7. Eles foram muito bem recebidos pelo senhor Afonso Xavier, que havia oferecido um espaço ali para que o grupo pudesse montar seu acampamento. E aí, quando deu por volta das 2 da tarde, o grupo foi tomar banho de rio. Super gostoso, né? Ao voltarem do rio, o Juan disse que percebeu algumas coisas estranhas no acampamento. Tudo deles estava revirado. Eles tinham deixado tudo organizado bonitinho e quando chegaram tinha panela no chão, tinha coisa fora do lugar, como se alguém tivesse feito um estrago ali. Ele perguntou para o senhor Afonso se tinha acontecido alguma coisa, mas ele disse que não, que provavelmente seriam os cachorros. Bom, ok, né? Vai bater boca? Não. Depois de chegarem do banho, lá no rio e tal, estava fazendo bastante frio, então eles decidiram montar uma fogueira. E aí, em volta da fogueira, eles jantaram, conversaram e tudo mais. Eles estavam super ansiosos para subir o Pico do Marins, para cumprir essa atividade da tropa sênior. E aí, à noite, foram dormir. E o Osvaldo, que é um dos meninos escoteiros, ele relata que ele sentia constantemente que eles estavam sendo observados. Ele chega a comentar que ele viu alguém passar por sua barraca à noite, do lado de fora, e que ele sentiu medo, porque, tô aqui acampado, no meio do nada, tá escuro, etc., dá aquele medinho. O Juan, ele conta que ele chegou a ouvir alguém bater na lona da sua barraca, mas quando ele saiu para o lado de fora para verificar, ele não viu nada.
Na manhã seguinte, durante o café da manhã, os escoteiros chegaram a comentar entre si que tinham ouvido barulhos estranhos ali, como se fossem pessoas andando no acampamento, mas eles logo concluíram que poderia ter sido o filho do senhor Afonso Xavier, que morava no local e ele tinha alguns problemas mentais e tal. Vai que era ele, né? E aí eles meio que deixaram tudo isso pra lá e focaram na ansiedade que eles estavam de subir o Pico do Marins. Bom, depois de tomar o café, eles se aprontaram com os seus equipamentos, colocaram os seus uniformes de escoteiro, aqueles begezinhos, né? Acho tão fofinho, gente. Aí você pega, amarra o lencinho, tem todos os seus broches de todas as coisas que você completou. Tipo, se você sabe ler pegadas, você ganha um broche. Se você sabe fazer nó, você ganha um broche. Se você sabe botânica, você ganha um broche. É super divertido. Eu já fui uma escoteira desbravadora. Acho super legal. E aí, já tudo equipado e tudo em ordem, eles começaram a sua escalada ao Pico do Marins. Para quem não conhece, o pico ele faz parte da Serra da Mantiqueira, que fica na divisa de São Paulo com Minas Gerais, e o município mais próximo se chama Piquete. O pico ele possui mais de 2.400 metros de altura e ele é considerado o segundo maior pico do estado. Então é alto, tipo, muito. A região, ela costuma ser muito visitada por turistas, aventureiros, que curtem natureza, cachoeira. E, assim, as paisagens são incríveis. Depois dá um Google aí. É muito, assim, de tirar o fôlego. E de tirar o fôlego mesmo. Literalmente tira o fôlego. Porque se você não é um montanhista experiente, gente, haja músculo e haja ar, viu? Para subir esse rolê. Demora cerca de 4 a 6 horas essa caminhada até o topo. E não é um trajeto reto, sabe? Ele é cheio de altos e desces, assim, é um lugar bem acidentado, né? Então é muito esforço mesmo. Mas estamos falando sobre meninos, adolescentes de 15 anos, né? Principalmente com a empolgação todas que eles estavam, dá aquele gás extra, aquela força, né? Bom, acontece que, mesmo sendo experiente, naquele dia o Juan se perdeu na mata. Para complicar ainda mais a situação, quando eles já estavam a uma boa distância, assim, tem lugares que falam 700 metros, tem lugares que falam 1.200, então mais ou menos aí nessa altura do morro, um dos garotos, o escoteiro Oswaldo Lobeiro Machado, ele acabou lesionando o joelho, porque ele pisou em falso num buraco. E aí o joelho dele inchou na hora, ele teve uma dor bem grande e ele já nem conseguia mais apoiar o pé no chão. Então, na hora, o instinto de escoteiro já tomou conta daquela equipe e ali, liderado por Juan, os meninos construíram uma maca com galhos e folhas que tinham ali em volta que eles conseguiram cortar das árvores. E aí fizeram uma maca para transportar Oswaldo. Obviamente que transportar de volta para o acampamento, né? Porque aí abortou a missão do pico. De acordo com o Oswaldo, eles já estavam meio perdidos e, para ajudar, a bússola deles tinha parado de funcionar. Ela girava de um lado para o outro e não marcava mais o norte. Por isso, o Marco Aurélio, ele era o monitor do grupo, ele era o mais experiente ali, ele se ofereceu para ir em frente, abrindo o caminho, para que assim Oswaldo pudesse ser carregado com mais tranquilidade de volta para o acampamento. Além disso, sozinho ele conseguiria chegar mais rápido e poderia pedir ajuda no acampamento, né? Então, quem sabe, ele não conseguia já voltar a encontrar eles no meio do caminho ali com alguém mais para ajudar. O Oswaldo disse que ele foi contra essa ideia, porque para eles todos deveriam ficar juntos, unidos sempre, mas o Marco Aurélio insistiu e o Juan acabou autorizando que o menino se separasse do grupo. Ele equipou o menino com uma faca, um apito e um giz para ele poder marcar as pedras durante o trajeto. A ideia era colocar o número 240 por onde ele passasse, para eles poderem ir seguindo atrás. E assim eles fizeram. O Marco Aurélio foi na frente e o Juan e os outros meninos foram carregando o Oswaldo numa maca. Para piorar um pouco a situação, o clima naquele dia não estava nada favorável. Ventava muito e mesmo que tivesse com um pouco de sol, eles estavam passando muito frio. Além disso, estava meio nebuloso
e a visibilidade ficou comprometida. E como o grupo de escoteiros ficou para trás, eles não conseguiam enxergar o Marco Aurélio muito à frente. E, para completar, ainda tinha a preocupação do horário. A descida deles começou por volta das 2, 3 horas da tarde. E isso significa que tem aí umas 3 horas no máximo até que o sol começasse a baixar. E depois disso, né? Escuridão total. Escuridão da serra, o frio da serra, a fome da serra. E tudo isso sem equipamentos. Eles não levaram nada para acampar no pico, porque o plano não era acampar no pico. O plano era ir e voltar no mesmo dia e dormir à noite gostosinho na própria barraca. Portanto, enfrentar uma noite com um garoto machucado, com temperaturas abaixo de 0, com bichos da selva ali te cercando, o medo de cair em outro buraco, de se machucar ou até mesmo morrer, não estava nos planos, não era o que eles queriam. Quando eles começaram a seguir o caminho que o Marco Aurélio tinha marcado, eles avistaram 3 pedras com as marcações, né, do número 240, até que eles chegaram num lugar de aproximadamente uns 3 metros de queda. Então, o Juan fala que eles avistaram o Marco Aurélio embaixo, ele já tinha conseguido descer essa queda de 3 metros, e ele seguiu em frente à direita. Tinha uma bifurcação ali na trilha e ele foi à direita. Porém, como o Juan estava carregando Osvaldo na maca, junto com a ajuda dos outros meninos, eles demoraram mais para conseguir descer esse lugar de 3 metros aí de escalada, e aí nessa demora eles acabaram perdendo o Marco Aurélio de vista. Bom, depois que eles conseguiram descer essa queda aí de 3 metros, pelas marcações das pedras, eles viam o número a giz, o 240, indo pelo lado esquerdo da trilha. Porém, Juan sabia que aquele lado da trilha tinha alguns obstáculos que iam atrapalhar muito a locomoção do grupo com o jovem machucado. Aliás, o Osvaldo fala que chegou um momento que Juan, o Ramatiz e o Salvione já não aguentavam mais carregá-lo, então ele tentou caminhar sozinho e estava meio que basicamente se arrastando. Eles estavam indo muito devagar. E o sol baixando. Então, assim, muito desesperador, né? No meio do mato lá, complicado. E é por isso, juntando todos esses fatores, que o Juan decidiu, ali naquela bifurcação, que ele iria seguir pelo lado direito da trilha, que era uma trilha mais suave e que tinha maior visibilidade do caminho em si. Era uma trilha mais aberta que você conseguia ver as casas e o vale embaixo, que era onde eles queriam chegar de volta para o acampamento. Mas os meninos, os outros escoteiros, estavam muito contrariados, eles não queriam ir, eles queriam ir pelo trecho que o Marco tinha marcado. E aí, para acalmar todo mundo, o Juan disse que as trilhas se encontravam novamente à frente, e assim eles veriam o Marco. Mas isso não aconteceu, porque depois de superar os obstáculos que tinha na trilha, eles não conseguiram mais voltar para a mesma trilha do Marco Aurélio, e eles tiveram que seguir em frente ali mesmo onde eles estavam. Juan conta que ali no Pico do Marins, mesmo que você esteja perdido, uma hora você sai da floresta. Porque você olhando em frente ou à direita, você dá de cara com a civilização lá embaixo. Então, por mais que eles estivessem perdidos, ele tinha um rumo. Essa decisão de ir em frente pelo caminho da direita fez com que eles pegassem um caminho mais longo. E o ritmo demorado que eles estavam, eles acabaram enfrentando a noite ali na serra. Eles só conseguiram retornar ao acampamento por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte, enfrentando uma madrugada com temperaturas abaixo de 0. O grupo ele chegou no acampamento e logo notaram algo estranho. Quando eles deixaram o acampamento naquela manhã, quer dizer, na manhã do dia anterior, todos eles foram instruídos a fechar as barracas com as suas mochilas e itens dentro da barraca. Porém, agora, quando eles chegaram, logo de cara eles viram a mochila do Marco Aurélio para fora da barraca, com tudo aberto. De início, eles pensaram, beleza, né? O Marco Aurélio deve estar na barraca, deve ter dormido, esqueceu as coisas para fora. Mas não tinha nenhum sinal de Marco Aurélio ali. Naquela mesma manhã que chegaram de volta ao acampamento, era dia 9 de junho de 1985,
O Juan voltou às trilhas sozinho e procurou o Marco Aurélio por cerca de 5 horas. O Osvaldo, que estava machucado, o Salvione e o Ramatiz ficaram no acampamento. O Juan deixou Salvione responsável por avisar o pessoal que iria buscá-los naquele dia de que um escoteiro havia desaparecido e que eles deveriam comunicar às autoridades. Com isso, quando Juan finalmente retornou, ele se deparou com um grande grupo de escoteiros que estavam ali no acampamento, prontos para ajudar, e subiam e desciam o pico em busca do Marco Aurélio. As autoridades também foram comunicadas, mas, com tudo isso, a noite caiu e Juan, Osvaldo, Salvione e Ramatiz ficaram lá na casa do seu Afonso Xavier, aguardando o transporte para poder voltar para casa. Mas nessa noite uma grande cerração caiu ali e chovia muito, por isso a volta deles foi atrasada. O Osvaldo ele conta que o grupo foi descansar depois dessa noite longa e sofrida e de todo esse estresse. Mas antes disso ele precisou ir ao banheiro, que ficava do lado de fora da casa onde eles estavam hospedados. Naquele momento estava chovendo muito e ele falou que era muito de trovejar e tudo. E lá fora, ele e os meninos escutaram gritos e apitos, seguidos por um estrondo de luz muito forte, assim, algo fora do comum. O Osvaldo jura que não era luz nem do trovão, nem de um carro e nem das casas. Ele afirma que era uma aparição de algo sobrenatural, surreal. Dentro da casa, o Juan também escutou o barulho do apito e ele ficou atento e afirma com quase assim certeza que o código era de SOS, era o código de socorro, sendo apitado naquele ritmo. Ao abrir a porta para conferir, ele também viu a luz. Falou que era uma luz meio azulada, que oscilava como se estivesse andando. Ele saiu correndo para ir ao encontro dessa luz e dos sons, mas chegando ao local de onde supostamente tudo vinha, estava escuro e silencioso. Ali do lado do local onde ele chegou correndo, tinha uma casa de uma senhora, que era vizinha ali do seu Afonso, e o Juan perguntou para ela se ela tinha visto ou ouvido algo, e segundo o próprio Juan, ela afirmou que ela não ouviu gritos, não ouviu apito e não viu luz nenhuma. O senhor Afonso Xavier, que é o dono da casa onde os escoteiros estavam, também afirmou que não viu ou ouviu nada. Juan e os escoteiros fizeram uma busca ali no local com lanterna e tudo mais, mas não encontraram absolutamente nada. Enquanto isso, na casa da família do Marco Aurélio, as coisas estavam inquietas. Naquele final de semana, o irmão gêmeo do Marco Aurélio, o Marco Antônio, ele conta que ele e os pais tinham ido passar o fim de semana num sítio em Mariporã. Porém, no sábado à tarde, a dona Neuma Simon, que é mãe dos meninos, ela começou a ficar aflita e a dizer que alguma coisa estava acontecendo com o Marco Aurélio. Ele diz que aconteceu exatamente no horário do desaparecimento, lá pelas 2, 3 horas da tarde. De tanto ela insistir, a família acabou voltando para casa e a dona Neuma passou o resto do dia ligando para os outros pais e amigos dos escoteiros para saber se alguém tinha notícia dos meninos. Mas como na época não tinha celular, não tinha internet, todo mundo estava muito tranquilo, falou para ela esperar que o retorno dos meninos estava programado para domingo, o dia 9. Então era só ela esperar mais um pouco. E foi o que ela fez. Quando deu o horário que supostamente os escoteiros deveriam ter voltado, ninguém ligou para avisar da chegada. Conforme foi anoitecendo, a dona Neuma percebeu que seu sexto sentido de mãe estava certo. Gente, radar de mãe nunca falha, é algo incrível. E realmente havia algo errado. Somente muito mais tarde, naquele domingo, veio a ligação do chefe Juan, dizendo que o Marco Aurélio tinha sumido. No mesmo momento, a dona Neuma e o senhor Ivo arrumaram as malas e foram para a cidade de Piquete para participar das buscas no início da madrugada. O Marco Antônio conta que os pais não permitiram que ele fosse, então ele esperou em casa sem dormir. E apesar de ele estar preocupado com o irmão dele,
Ele tinha plena confiança no Marco Aurélio e nos ensinamentos do escotismo. O Marco Aurélio era muito experiente, era muito esperto e com certeza saberia improvisar um abrigo e seria encontrado em breve. Durante 28 dias, mais de 300 pessoas vasculharam o local em busca de qualquer pista que indicasse o que teria acontecido com o Marco. Nessa busca estavam envolvidos soldados e oficiais da Polícia Militar, batalhão de infantaria do Exército, bombeiros, alpinistas, mateiros, guias, especialistas em salvamento, vários voluntários, cães farejadores, além de helicópteros e até um avião da Força Aérea. Até mesmo sensitivos, videntes e cartomantes participaram da operação. Na época, essa foi a maior busca já realizada no Brasil. Mesmo assim, nada foi encontrado. Nem um pedaço de roupa, nem uma faca, nem um apito, nem uma marcação de giz pedindo socorro. Nada, gente, nada que pudesse levar ao Marco Aurélio. Aliás, nem mesmo os urubus encontraram o corpo, porque durante todo esse tempo as aves não foram vistas no local. E todos sabemos que deu ali uns 3 dias de uma morte, os urubus já vêm para jantar. Durante as buscas, todos os lugares da região foram investigados e, segundo João Correia, que é um dos guias que auxiliou ali na operação, eles entraram em tudo que é local e se o Marco Aurélio não foi encontrado é porque ele não estava na área. Se ele estivesse na área, com certeza o grupo de buscas o teria encontrado. Para o Sr. Ivo e o Oswaldo, essa busca representa como as pessoas estavam dispostas a ir ao extremo para encontrar o Marco Aurélio. Foi uma busca realmente marcante e perfeita ao ver deles, porque para outros isso já não é verdade. Para o Juan, o líder do grupo dos escoteiros, essa busca não foi nada perfeita. Primeiro, que a polícia foi a última a chegar no local. Antes dela, os escoteiros subiram o pico e também mateiros voluntários da cidade que queriam ajudar. Esse pessoal subiu e desceu o pico à vontade, de forma desorganizada, apagando vestígios e talvez provas sem querer, por acidente, simplesmente porque eles não tinham experiência ou a organização necessária. Então, quando a polícia chegou, eles já estavam fazendo a busca em uma cena remexida, sem nenhum tipo de preservação. Além disso, 2 dos cães farejadores que chegaram junto com a polícia para auxiliar na busca foram completamente inúteis. Um deles quebrou a pata e o outro perdeu o olfato por uma gripe. Gente, imagina só, um cão farejador gripado sem olfato. Tipo, brincadeira, né? Para completar, no 3º dia de buscas por Marco Aurélio Simon, ocorreu um incêndio de grandes proporções no Pico dos Marins. 2 delegados, o George Henry e Bayer Lynn, que presenciavam ali o fato, questionaram se o possível incêndio não teria sido proposital para atrapalhar as buscas. A polícia também procurou o depoimento das pessoas da região e eles conseguiram levantar 2 supostos avistamentos de Marco Aurélio. Um deles foi feito por um menino de 10 anos de idade. O menino afirmou ter visto um escoteiro, ele reconheceu as roupas marrons, dentro de um carro preto que era dirigido por um homem sem um dos braços e viajando junto com uma mulher japonesa. A polícia apurou as características do carro, mas ele nunca foi localizado, então simplesmente deixaram para lá, pensando que era apenas o depoimento de um garoto de 10 anos que estava assustado com toda a história. O segundo suposto avistamento de Marco Aurélio foi dentro de um ônibus de viagem. O motorista do ônibus afirma que deu carona em direção à cidade de Pindamonhangaba para um garoto vestido de escoteiro, mas o menino teria descido próximo ao trevo de Piaracuama. Nada de concreto também foi conseguido a partir desse depoimento. E aí vocês sabem como é, né? Um caso assim, que fica sem respostas, onde ninguém acha nada. Gente, não tem nenhum fio de cabelo, sabe? Não tem nem suspeito. Não tem nada. Abre
abre caminho para muitas hipóteses e teorias e fanfics dos crimezeiros que acompanham o caso, né? Bom, o desaparecimento de Marco Aurélio tem tanta teoria que é até difícil falar de todas. E para não ficar com um podcast de 2 horas aqui, eu vou falar só das maiores e que talvez façam algum sentido. A primeira e mais famosa talvez seja o envolvimento de extraterrestres. Talvez vocês chutaram essa quando eu comentei lá que eu escutei tudo isso no Conexão UFO, na live do Conexão UFO. Bom, acontece que pelas luzes que Juan e o menino viram naquela noite, pela falta de vestígios e pelo fato do Pico dos Marins ser considerado uma região com muito poder magnético, a própria polícia chegou a citar o envolvimento de extraterrestres. Alguns ufólogos também pesquisaram o caso e acreditam que pode ter ocorrido uma abdução no momento em que os escoteiros viram aquelas luzes e aqueles sons de apitos. Cara, eu só fico pensando, tadinho dos alienígenas, né? Porque qualquer merda que acontece aqui na Terra, eles já são os primeiros culpados. Sumiu? Foi o ET. Encontrou morto com máscara de chumbo? Foi o ET. O ET não aguenta mais ser culpado das coisas, mano. Uma hora ele aparece aqui só pra pedir pra gente parar de usar o nome dele em vão. Aliás, eu acho que foi isso que o ET Bilu fez. Apareceu aqui pedindo pra gente buscar conhecimento e parar de culpar os coitados dos ETs. Ai, ai. Mas por mais que seja uma teoria que possa não dar em absolutamente nada, os pais de Marco Aurélio estavam tão desesperados por uma resposta que eles foram até Brasília conversar com um general da aeronáutica que dizia se comunicar com os ETs por telepatia. Desculpa. Eu tentei manter a cara de plena, gente, mas não deu. Não deu. Bom, o senhor Ivo e a dona Neuma pediram, através da telepatia, a devolução do garoto, mas nunca houve qualquer resposta por parte do general. E, gente, eu não tô rindo aqui, porque eu sei que na hora do desespero, a gente faz de tudo, a gente busca qualquer coisa. É que eu fiquei imaginando, tipo, eu não tô rindo dos pais, eu tô rindo de um general da aeronáutica que fala que comunica com o ET por telepatia, entendeu? É disso que eu tô rindo. Mas, bom, vamos passar para a próxima teoria. Para outros, uma seita chamada Borboleta Azul sequestrou o menino. Essa seria uma seita que sequestrava crianças e que, aliás, o senhor Afonso Xavier chegou a mencionar a atividade da seita ali na região na noite anterior ao desaparecimento do Marco Aurélio. Quem afirma isso é o Juan, tá? Não o Afonso. A investigação até tentou chegar até essas borboletas azuis, mas sem muita pista ou sucesso para encontrar algo relacionado a isso. Então, a polícia também desistiu de seguir esse caminho na investigação e meio que não deu em nada. E aí, naturalmente, a coisa mais concreta que a gente tem é Juan, o líder. Ele foi apontado como principal suspeito e chamado de irresponsável por deixar um garoto adolescente sozinho no meio de um mato onde ele não conhecia nada. O Juan ele foi investigado muito severamente, ele foi muito interrogado, aliás, até com alegações de tortura. Lembrando que a gente está aqui em 1985, ainda na ditadura militar, né? E a teoria é que a polícia acreditava que ele teria abusado do menino e depois se livrado do corpo dele na mata. O resumo do inquérito apresenta uma lista de questionamento que envolvem o líder dos escoteiros, o Juan Bernabéu Céspedes. Eu vou mencionar aqui esses questionamentos que levam a polícia a fomentar essa teoria lá em 1985. Número 1. Em reunião na diretoria do Grupo Escoteiros Olivetano, foi decidido que a subida ao Pico dos Marins somente seria feita com guia especializado. Foi indicado para a função o senhor Afonso, mais de 30 anos guia na região. O líder Juan dispensou o guia, alegando ter ouvido que ele não teria tempo. A alegação foi desmentida pelo senhor Afonso e pela esposa dele em depoimento à polícia, quando informaram que até lanche ele já tinha preparado para esse trabalho. Outro ponto, número 2. Quando o escoteiro se machucou, o Osvaldo,
Por volta das 14 horas, o líder autorizou Marco Aurélio a buscar socorro. Caminhou com ele cerca de 100 metros até 2 pedras, indicou o caminho e voltou sozinho até onde estavam os demais garotos. Regra básica em locais desconhecidos é nunca separar elementos do grupo. Porque o líder, de grande experiência no escotismo, ignorou isso. Outro ponto, número 3. O líder e os 3 garotos decidiram regressar à base, caminharam até as 2 pedras e, sob a alegação de que o garoto machucado não conseguiria passar por elas, pelas pedras, desceram pela direita, caminho totalmente diferente do seguido por Marco Aurélio. Se conseguisse socorro, como Marco Aurélio reencontraria o grupo, se este havia seguido um caminho diferente? Outro ponto, número 4. Quando o grupo chegou à base do acampamento por volta das 5 ou 6 da manhã seguinte, Marco Aurélio ali não estava. O lógico seria o líder ter ido à casa do senhor Afonso, a 50 metros de distância, e perguntar se Marco Aurélio estaria lá ou havia passado por lá. O líder não o fez. Outro ponto, número 5. O líder deixou os escoteiros na base e regressou sozinho à montanha para, segundo ele, tentar reencontrar Marco Aurélio. Regressou 5 horas depois sem sucesso. E por último, com antecedentes, o líder foi expulso de outro grupo escoteiro por má conduta e por ter cometido erros de forma proposital e por não cumprir o regulamento do escotismo. Era autoritário, ameaçava os garotos e não admitia ser repreendido. Esses são os apontamentos que constam no inquérito contra o líder Juan. Apesar de todas essas afirmações, nunca foram encontradas provas que ligassem o Juan ao desaparecimento do Marco Aurélio. E convenhamos, né? Essa lista é cheia de ICs e é puramente circunstancial. A polícia chegou a receber uma ligação anônima que dizia que Juan havia matado o garoto e o enterrado na mata. Para provar, a pessoa anônima disse que tinha colocado uma cruz em cima do local onde o corpo estava enterrado. Juan chegou a voar de helicóptero até o local com a polícia e eles realmente encontraram uma marcação de cruz ali, porém, estava sobre uma rocha. Não tem como ter um corpo enterrado no meio de uma rocha. Não tem como, gente, não tem. Não tinha nada ali, por mais que eles procurassem. O Juan conta que ele sofreu muito nessa época por conta de todas as acusações e principalmente por conta das torturas que ele sofreu durante o regime militar ali, porque queriam de todo jeito que ele confessasse, mas ele nunca confessou absolutamente nada. Além de sofrer com tudo isso, ele ainda precisou carregar o peso de o menino ter sumido sob a sua supervisão. E isso realmente é culpa dele. E eu tô fazendo entre aspas aqui nessa culpa, porque eu sei que escoteiro tem os seus desafios para cumprir em acampamento. Você tem etapas para passar e tudo mais, e aliás, uma delas é fazer caminhadas sozinho na floresta. E vendo esse caso, que era uma real situação de emergência, com o Oswaldo machucado e tudo mais, era o momento perfeito para testar essa capacidade, né? Mas, querendo ou não, o Juan era o responsável daqueles garotos menores de idade. Enfim, o Marco Antônio, o irmão gêmeo, ele conta que ele sempre ficou muito indignado com a hipótese de que Juan pudesse ter cometido crime. Ele afirma que Juan sempre foi um bom líder, muito prestativo, dava o apoio necessário para ele no escoteiro e sempre fazia o seu melhor. Embora, sim, ele era rígido, ele tinha um carinho muito especial por aquele grupo de escoteiros e sempre ajudava quem precisasse. O Marco Antônio conta que ele e o Marco Aurélio eram os franzinos do grupo. Eles eram mais fraquinhos, tinham alguns problemas ali de saúde, mas o Juan nunca tratou ninguém diferente e soube muito bem lidar com as limitações deles. O Marco Antônio elimina completamente qualquer possibilidade do Juan ter envolvimento com qualquer atividade criminosa que possa ter machucado, matado ou sequestrado o Marco Aurélio. O Marco Antônio ele conta que durante essa época ele foi várias vezes na delegacia com os seus pais. Ele também foi bastante interrogado pela polícia, porque eles queriam saber tudo sobre a escola, sobre os amigos, sobre o estilo de vida do Marco Aurélio, se ele tinha alguma intenção de fugir de casa, alguma namoradinha,
se ele tinha alguma treta lá em casa que talvez pudesse fazer com que ele quisesse ir embora. Mas o Marco Antônio afirma que não, que o Marco Aurélio jamais fugiria de casa. Os dois estavam numa época muito boa da vida deles, estavam felizes, estavam de boaça. E, além do mais, não fazia o mínimo sentido o Marco Aurélio escolher fugir um dia no meio da mata, enquanto o amigo dele estava machucado, sendo que num dia normal ele teria um acesso fácil ao metrô, porque ele ia sozinho para a escola e tudo mais, então ele tinha muita liberdade, digamos assim, para fugir, entendeu? Num momento menos perigoso. Ele não ia pegar e fugir no meio do mato sem dinheiro, né? Enfim, o senhor Ivo Simon, ele foi questionado em 2011 sobre todas essas teorias. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês o depoimento dele sobre o que ele acha. Abre aspas. Tínhamos uma amizade muito grande com o Juan, seus pais, irmã, cunhado e sobrinhos. Chegamos a passar Natal juntos. Após o fato, ele prestou os depoimentos à polícia e desapareceu. Os depoimentos no inquérito nos levam a muitas suposições. Os erros do líder foram propositais? Falou-se em discos voadores e, por sugestão de um delegado de São Paulo, fomos a Brasília falar com o general Moacir Uchoa, expert no assunto. Falou-se da seita Borboleta Azul e, no depoimento à polícia, o responsável pela seita deu um endereço em Goiás para onde teriam viajado na época alguns jovens. Pedi a jornalistas amigos para investigarem e o endereço era uma casa abandonada. Se Marco Aurélio quisesse fugir, como suspeita o perito, poderia fazê-lo em São Paulo, com roupas, dinheiro e documentos. Na barraca na serra, ficou tudo isso para trás. Fecha aspas. É bem estranho, né? E quando você deixa uma pergunta sem resposta, bem, todo mundo quer inventar respostas e tentar acertar de alguma forma. E aí uma última teoria, que talvez pudesse acontecer, seria de um animal ter comido o Marco Aurélio ou ele ter caído de um penhasco. Mas se esse fosse o caso, teriam encontrado os restos mortais do menino, certo? E nada, absolutamente nada, foi encontrado durante as buscas. Mas no final das contas, como diz o Marco Antônio e o senhor Ivo, do que adianta ter tanto supositório do que aconteceu se no fim do dia ninguém aponta onde está o corpo? E é exatamente pela falta de um corpo ou evidências mais concretas que o caso foi oficialmente arquivado em 1990, 5 anos depois do ocorrido, com a suspeita de que Marco Aurélio teria fugido. O que deixa todos com uma dúvida. Então Marco Aurélio pode estar vivo? A resposta é que sim, ele pode estar vivo. E aliás, essa é a grande crença dos familiares do menino. Os pais dele chegaram a procurar o médium Chico Xavier para tentar se comunicar com o menino em outro plano, mas Chico lhes disse o seguinte: só me comunico com pessoas que desencarnaram e não com os vivos. Imagina Chicão vir e falar isso para você? Mais de 30 videntes também entraram em contato com a família e, coincidentemente, a maioria deu relatos muito parecidos. Teriam tido visões do jovem andando no campo próximo a um rio. Tudo bem que, né, essa visão é meio óbvia, porque todo mundo sabe que ele desapareceu no meio do mato e tinha um rio, né? Eu sou meio cética com essas coisas, gente, desculpa. Mas, querendo ou não, tudo isso transmite a esperança de que Marco não morreu. Além disso, a família recebeu muitas ligações de pessoas que teriam visto Marco Aurélio por aí. Um exemplo disso aconteceu 1 ano depois do desaparecimento, em 1986. Surgiu uma pista de que o Marco Aurélio poderia estar em Curitiba, vivendo nas ruas. O Marco Antônio e a dona Neuma ficaram 10 dias em Curitiba procurando por ele. O Marco Antônio saía toda manhã bem cedo com um policial para andar nos locais, procurar informações, mas aí a polícia descobriu que a pista era falsa e o informante, na verdade, queria extorquir o dinheiro da família, porque o senhor Ivo, ele tinha oferecido uma recompensa para quem tivesse informações que levassem ao paradeiro de Marco Aurélio.
O senhor Ivo, ele conta sobre várias ligações que ele recebeu de pessoas dizendo que eram o Marco Aurélio, e aí quando ele ia ver não era nada, não era ninguém, era tudo mentira. E eu só fico imaginando como deve ser complicado e frustrante para a família receber tanta pista falsa. Que ódio que eu tenho de ser humano que faz uma coisa dessas. Gente, pra quê? Pra que vai ficar ligando dando pista falsa, cara? Qual a graça de brincar com essas coisas? Eu, hein? Você tá tão precisando de dinheiro, vai roubar um banco. Para de dar informação falsa, para de dar esperança pra família, credo. Sério, acho muito pior quem faz isso do que quem rouba um banco. Mas, gente, não roubem um banco, tá? Também não. Para de ser péssimo. Bom, um fato curioso desse caso é que essa pessoa desaparecida tem um irmão gêmeo. Eu não sei se isso é inédito, mas para mim é o primeiro caso de que eu tenho conhecimento que um desaparecido tem um irmão gêmeo. E o que isso quer dizer? Por que é tão legal? Porque, já que os gêmeos são idênticos, a polícia não precisa usar o envelhecimento de fotografias para chutar com que cara ele estaria hoje, aos 50 anos. Eles simplesmente usam foto do irmão, do Marco Antônio. O Marco Antônio é a referência para continuar essas buscas. Aí eles fazem umas modificações, põe óculos, tira óculos, deixa careca, deixa com cabelo, põe barba ou não. Mas, basicamente, é a mesma cara, né? E seguindo o perfil do irmão, hoje o Marco Aurélio, ele teria 50 anos de idade, 1,68 de altura, 72 quilos, estrabismo acentuado no olho esquerdo, olhos e cabelos castanhos, uma pequena cicatriz no lábio superior e grande cicatriz de cirurgia no abdômen. Essas informações foram amplamente divulgadas pela imprensa. Mas mesmo com toda a divulgação do caso, até porque o senhor Ivo ele era jornalista, então ele tinha muitas conexões com a mídia, o Marco Antônio ele conta que ele só foi reconhecido uma vez por um estranho na rua, que perguntou se ele era o irmão gêmeo do Marco Aurélio. De acordo com ele, isso dava mais esperança de que o seu irmão estava vivo e simplesmente ninguém o teria reconhecido. Cara, imagina que frustrante. Você divulgar tanto a foto do seu irmão gêmeo e, basicamente você nunca é parado ou você nunca é reconhecido na rua. Parece um esforço inútil, né? Eu acho que eu ia ficar meio puta e ia começar a desistir. Mas essa família não desiste nunca. É muito, muito brasileira. E isso só reforçou para Marco Antônio a sua teoria de que o Marco Aurélio tivesse perdido a memória, talvez batido a cabeça ou de alguma forma ficado desmemoriado, não sabia mais voltar para casa, não sabia mais quem era e foi adotado por alguma família e tá aí, vivendo a vida. Até hoje, essa é a esperança de Marco Antônio. O mês passado, junho de 2020, completaram-se 35 anos do desaparecimento do Marco Aurélio. Novas reportagens surgiram e os personagens dessa história, os escoteiros que estavam lá no dia, o líder, o Juan, o irmão gêmeo, o Marco Antônio, e o pai, o senhor Ivo, apareceram na mídia e em lives e postagem nas redes sociais, ainda buscando por uma resposta. E, gente, isso me comoveu muito, porque são 35 anos e ainda tem essa força toda, essa divulgação toda e essa vontade de achar. E eu fiquei muito reflexiva. Porque por quanto tempo será que eu procuraria por alguém? E pior ainda, por quanto tempo será que alguém me procuraria se eu tivesse desaparecido? Gente, quero muito uma família que nem eles. Fiquei extremamente admirada. Infelizmente, a dona Neuma Simon, ela faleceu em 2015, sem nunca ter encontrado uma resposta sobre o seu filho. O amigo e escoteiro Oswaldo Machado, que foi o menino que se machucou, ele virou policial militar e se dedicou ao comando e operações especiais, participando de buscas em casos de desaparecimento, entre outras coisas. Então, ele tem uma experiência muito, muito grande nessa questão de buscas. E ele afirma até hoje, conhecendo todo o funcionamento e operação do COI, ele afirma até hoje que Marco Aurélio saiu vivo daquela mata. Para quem ficou interessado sobre esse caso, eu super recomendo buscar a página do Facebook Escoteiro Desaparecido e também assistir às lives realizadas no canal Conexão UFO no YouTube, que entrevistou todos os participantes dessa história.
É muito interessante ver como eles contam essa história e como eles ainda estão super investidos nessa busca. Como disse Oswaldo, no fundo, eles ainda são escoteiro. E ser escoteiro é ser um por todos e todos por um. Essa história mexeu muito comigo. Eu não sei se é o fato de eu já ter sido uma espécie de escoteira. Eu fui desbravadora na minha igreja desde pequena até os meus 15 anos. Eu já acampei muito, já passei noites dentro da mata também, fazia trilhas, construía barraca, fazia nó, montava fogueira. Dava muito medo às vezes, mas era muito legal. E eu sei que era legal porque a gente tava ali com os nossos amigos, tava ali com os líderes, então qualquer coisa a gente ia ter um apoio, sabe? Eu acho que foi uma das fases mais legais, assim, da minha vida. E não é que não tinha perrengue, sabe? Tinha. Eu lembro, aliás, de uma das vezes que eu fui fazer trilha, que meu pai e meus irmãos estavam juntos e tinha uma fenda no chão e de um lado era o penhasco e do outro era a montanha, né? E aí a minha irmã pisou em falso e estava caindo e ia meio que se esborrachar no penhasco. E aí o meu pai pulou para empurrar ela no ar assim e ele que acabou caindo na fenda. Mas sorte que ele se segurou e conseguiu ser puxado e se levantar. E gente, vocês não têm ideia do que é um coração simplesmente parar ao ver sua irmã caindo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, fudeu, morreu. E aí depois eu fiquei super aliviada, tipo, ufa, meu pai é um herói, tá tudo certo. E aí depois meu coração parou de novo, porque foi tipo, meu Deus, agora é meu pai vai morrer. E aí depois, ufa, deu tudo certo. Tipo, são muitas emoções. E eu lembro dessa sensação até hoje. E eu acho que ouvindo essa história, o ufa, deu certo, não veio. O ufa, deu certo, tá esperando pra ser falado ainda por 35 anos. O que ficou pra eles foi a sensação do meu Deus do céu, fudeu, sabe? E sei lá, mexeu muito comigo. E olha que eu falo de casos e crimes e assassinatos e tanta coisa aqui, mas esse aqui eu acho que pegou meu calcanhar de Aquiles. Por isso, de verdade, eu convido todos vocês a acessarem lá o Escoteiro Desaparecido, tem a página do Facebook, tem o blog. E sabendo de qualquer informação, dá um toque neles. O senhor Ivo, ele tem 81 anos hoje e ele comentou que a família ainda tem as impressões digitais do Marco Aurélio. E então, qualquer suspeito de que alguém seja o garoto não, né? Hoje ele teria 50 anos. Mas a qualquer suspeita que uma pessoa seja o Marco Aurélio, vivo ou morto, eles mandam as digitais para que um perito faça essa comparação e avaliação. Então, eles têm tudo o que precisam para identificar o Marco Aurélio. Eles só precisam de pistas, de divulgação e de ajuda. Então, enfim, espero que isso realmente aconteça. Além dessas páginas que eu já comentei aqui, quem ficou interessado e quer se aprofundar mais nesse caso, nessas teorias e na investigação em si, pode procurar pelos livros do jornalista investigativo Rodrigo Nunes. Ele publicou 3. O primeiro é Operação Marins, o sumiço do escoteiro Marco Aurélio, de 2006. 2 anos depois, esse primeiro livro acabou despertando o interesse de pessoas envolvidas no caso, que começaram a falar detalhes inéditos e trouxeram à tona novas hipóteses. Por isso, Rodrigo Nunes compilou essas novidades em um segundo livro que se chama Operação Marins 2, Novas Descobertas. Esses 2 livros acabaram sendo compilados em um só, em 2015, então você pode comprar um livro só para saber de tudo isso. E o livro apresenta inconsistências na investigação, no relato dos garotos escoteiros, do líder deles, e contém diversas teorias e entrevistas de testemunhos da época. Então, basicamente, segundo o Rodrigo, tá tudo errado e por isso ninguém chegou a lugar nenhum. Talvez seja por isso que o senhor Ivo Simon, o pai de Marco Aurélio, ele decidiu reabrir a investigação em 2011 através de um investigador particular contratado em nome da família. Foi também em 2011 que ele afirmou que montava um roteiro de cinema e que queria produzir um filme sobre isso para preservar a história do caso. E aí ele falou uma coisa que meu coração deu até uma apertada. Ele falou que ele sabe que em breve ele vai morrer, porque ele já é um senhor de idade, mas que ele não quer deixar essa história morrer nunca. Ai, gente, sério. Eu espero muito, muito mesmo que esse caso seja solucionado. Eu espero que esse daqui seja um Madeleine McCann brasileiro, que depois de tantos anos buscando, algo novo apareça e desvenda esse mistério. E espero que no caso do Marco Aurélio seja uma descoberta positiva.
Porque o que eu mais queria pra Madeleine McCann é que ela estivesse viva, vivendo aí a vida com uma família adotiva sem saber, né, quem ela era. E como ela não teve esse final, a gente pode emprestar esse final pro Marco Aurélio, né? Bom, gente, é isso. Como sempre, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos referentes ao caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e vocês poderão ver como o Marco Aurélio estaria hoje, que no caso é uma fotomontagem do irmão gêmeo dele. Vai que alguém reconhece, né? E também vou abrir a enquete lá no Instagram e no Twitter para ouvir de vocês, crimezeiros, o que acham que aconteceu. Bora confabular novos caminhos para essa investigação, né? Vai que novos olhares chegam aí a algum lugar. Obrigada a todos por ouvir até aqui. Vocês são incríveis e eu sou muito agradecida por poder compartilhar histórias como essa, que mexeram tanto comigo, com ouvinte como vocês. É isso, gente. Cuidem-se, não se percam na floresta, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!